Pois bem, então vamos falar sobre uma vida com propósito. Eu entendo que uma vida com propósito só é possível quando nós vivemos então para a glória de Deus. Esse é o único sentido da nossa existência. Esse é o porquê de Deus então ter nos criado. Deus ele nos criou com um objetivo, com um propósito, e o propósito pelo qual Deus nos criou foi para que nós vivêssemos para a sua glória. Então, uma vida com propósito, ela só tem sentido quando vivemos para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios, capítulo 1, o verso 5 e o verso 6, e do verso 11 ao 14. Vamos lá, Efésios capítulo 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele mostra, no verso 5, que Deus então nos predestinou, que Deus nos adotou em Jesus Cristo. E aqui no verso 6, ele diz então o motivo pelo qual nós fomos adotados, o motivo pelo qual Deus nos predestinou. O verso 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Do verso 11 ao verso 14. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Mais uma vez, no verso 11, Paulo ele mostra que nós fomos então predestinado segundo a vontade de Deus. E no verso 12 ele mostra a finalidade, qual o fim, o objetivo então de Deus ele ter nos predestinado. O verso 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O propósito pelo qual nós temos o Espírito Santo, o propósito pelo qual o Espírito Santo está em nós, é para que glorificasse a Jesus Cristo. O verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então, viver uma vida com propósito só ocorre a partir do momento que nós vivemos para a glória de Deus. Vivemos então para que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Isso só é possível a partir do momento que você não vive, a partir do momento que você deixa de viver. Por quê? Porque em nós não há nada de bom. Em virtude do pecado que nós herdamos de Adão, todo o nosso ser ele foi contaminado pelo pecado, e não tem nada de bom em nós, que através de nós, por nós mesmos, possamos glorificar a Deus. Então você só pode glorificar a Deus a partir do momento que você deixa de viver. Acompanhe comigo Romanos 7, verso 14. Romanos capítulo 7. Do verso 14 ao verso 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isto não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, coincido com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Gostaria que você repetisse comigo: na minha carne não habita bem algum.
E com efeito, querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, esse dilema que Paulo ele expõe aqui, mostrando que, não obstante ele ter um desejo de fazer o bem, ele por si só, ele não consegue realizar o bem, visto que em nós não habita bem algum. Enquanto você viver, você nunca vai conseguir glorificar a Deus. Enquanto você viver, Deus, ele nunca será glorificado através da sua vida. Se o objetivo que você tem é ter uma vida com propósito, e se você entende que o propósito pelo qual Deus te criou foi que você vivesse para a glória dele, você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem na sua vida a partir do momento que você viver. Porque em você, em nós, não há bem algum. Não viver é o mesmo que mortificar a nossa vontade, mortificar as nossas paixões e mortificar o nosso eu interior. A partir do momento então que você quer viver uma vida com propósito, você tem que mortificar a sua vontade, mortificar as suas paixões, mortificar o seu eu interior. Gálatas capítulo 2, o verso 20. Gálatas capítulo 2, o verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Vivo não mais eu. A partir do momento que você vive, Deus nunca será glorificado na sua vida. Temos que fazer semelhante a Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Interessante que um sacrifício, a partir do momento que essa oferta ela fosse levada diante do altar, ele tornava-se então um sacrifício. Isso era possível a partir do momento que o animal ele fosse morto. Então o que Paulo está dizendo é que esse animal morto, esse sacrifício, é isso que ele quer que nós façamos. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos mortos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o propósito pelo qual você vai viver para a glória de Deus é mortificando a sua vontade, o seu eu, as suas paixões. Na prática, essa mortificação, ela ocorre através de 3 pilares. Na prática, para que você possa mortificar a tua carne, eu entendo que nós temos 3 pilares que temos que vivenciar para que consigamos mortificar a nossa carne. O primeiro pilar é nós termos uma disposição de nossa mente. A mudança na sua vida, a santificação, a transformação, a mortificação, ela ocorre primeiro na mente. A partir do momento que a sua mente ela é renovada, então você é transformado, o seu coração é mudado. Há uma necessidade de você entender as verdades bíblicas, os propósitos de Deus, e a partir então da razão, do seu conhecimento, do teu entendimento, que há mudança na sua vida. Por isso que fé e razão andam juntos. A sua fé, ela não pode ser um salto no escuro. Nós temos que ter convicção acerca
do que nós cremos. Como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Então, a nossa fé, ela se baseia numa verdade revelada por Deus através das Escrituras Sagradas. E essa verdade, essa compreensão dessa verdade, que nos leva a uma mudança de caráter. Romanos, capítulo 12, o verso 2. Romanos 12, o verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, a transformação, ela ocorre pela renovação, pela mudança do seu entendimento. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você venha mortificar a sua carne, a sua vontade, os seus desejos, você tem que entender o que você precisa mudar, o que você entende que são verdades divinas, verdades que Deus ele quer para você, o que você vai colocar como prática na sua vida, a partir de uma experiência de comunhão com Deus, revelada em sua palavra. Esse conhecimento de Deus, dos propósitos de Deus na sua vida, você entende ele, e você pratica ele, como resultado do seu conhecimento, e isso então, passa a mudar a sua vida. Você tem que conhecer, saber quais são os propósitos para a sua vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, o verso 22 até o verso 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O trato passado no qual nós devemos nos despojar do velho homem, Paulo ele está colocando aqui o mesmo que mortificar a sua carne, o mesmo que santificação, o mesmo que mudança de vida, mas através de uma ilustração, como você está tirando uma roupa e colocando então uma outra roupa. Despojai-vos, tire essa roupa, tire esses comportamentos da sua velha natureza, do pecado, de uma vida sem Deus. Ele traz essa mortificação, mas agora ilustrando através de um despojar do seu vestuário. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Ele nos exorta para que haja uma renovação, uma mudança, a partir então da sua mente renovada. A mudança no seu coração, a transformação na sua vida, ela ocorre a partir da mudança do seu conhecimento de Deus, da sua palavra, uma mudança de mente. Verso 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Do verso 22, ele fala para nos despojarmos. Do verso 24, ele fala para nós nos revestirmos. E em meio a isso, tem uma mudança de mente, tem um entendimento, tem um conhecimento do que você entende acerca do que Deus quer para a sua vida. E essa mudança, essa razão, esse conhecimento, o aprendizado, ele ocorre. Para que você mude o seu caráter, a sua vida, você tem que conhecer a vontade de Deus, uma mudança de mente. Colossenses, capítulo 3, o verso 10. Colossenses 3, o verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O conhecimento é a mente, é a renovação de mente. Esse texto é um texto paralelo com o que nós lemos ali em Efésios, onde mostra a necessidade de uma mudança a partir do conhecimento. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro,
capítulo 1, verso 3. Visto como o seu divino poder vos deu tudo o que vos diz respeito à vida e à piedade. Olha que interessante a proposta aqui de Pedro. Ele então, falando ali para a igreja, ele mostra que o divino poder de Deus nos deu tudo o que nos é necessário para que nós tenhamos uma vida piedosa. Agora ele continua dizendo que isto ocorre pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Há necessidade então de nós conhecermos a Jesus Cristo, conhecermos os seus propósitos, a sua vontade para a nossa vida, conhecermos então as suas doutrinas, conhecermos as escrituras sagradas, sabermos o que Deus ele revelou e quer para nós. E esse conhecimento, essa verdade adquirida através da razão, isso vai gerar fé em nossos corações, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da sua palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há necessidade então do conhecimento. Nós não podemos ter uma fé sem uma base bíblica. Nós não podemos ter uma fé como sendo um salto no escuro. Eu creio, mas eu não sei o porquê das minhas convicções. A minha convicção tem uma base, e a base da minha convicção, da minha fé, que gera então mudança no meu comportamento, é resultado de um conhecimento. Pois bem, para que haja a mortificação da nossa carne, primeiro, nós temos que ter o primeiro pilar, uma disposição de mudança de mente. Segundo, nós temos que ter uma disposição em amar a Deus. Esse é o segundo pilar. O amor, conforme a Bíblia, não é um sentimento, mas é uma disposição a favor de uma outra pessoa. O amor, de acordo com as escrituras sagradas, não é algo emocional, não é algo sentimental, mas sim uma ação, uma atitude, é uma atitude sua a favor de uma outra pessoa. Quando você então diz que ama alguém, você se dispõe a favor daquela pessoa, você tem atitudes para com aquela pessoa. Assim como Deus, ele demonstrou que ele nos amou, ele teve então uma atitude para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. O amor de Deus não foi somente um amor sentimental, no qual ele nos amou e ficou lá no céu, olhando então para nós, pecadores, fadados para irmos para o inferno, e Deus então, eu amo o meu povo, mas ficou somente com a condição sentimental. Não, ele se dispôs em agir. Essa ação que se caracteriza o amor, uma atitude para com o próximo. Deus ele amou, que ele então mandou o seu Filho, enviou o seu Filho a nosso favor. E esse amor é um amor sacrificial, onde Deus ele se dispôs a doar-se a favor de nós, numa disposição completa, numa disposição de se sacrificar, de se doar sacrificialmente por nós. O nosso amor para com Deus, ele é resultado de nós recebermos o amor dele. Por nós entendermos o quanto Deus ele nos ama, então nós nos dispomos a amá-lo. É como nós dizermos: o amor com amor se paga. Eu entendo o quanto Deus ele me amou, eu entendo o quanto Deus ele provou que ele me ama, e eu reconheço isso, que eu então me disponho a servi-lo, a me sacrificar por ele, em virtude do amor que ele tem para comigo. Romanos, capítulo 5, verso 8. Romanos, capítulo 5, o verso 8. Mas Deus,
ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o amor de Deus, é um amor palpável, tangível, é um amor no qual não é somente um sentimento, mas é uma atitude. E Deus, ele provou isso a partir do momento que ele enviou o seu Filho. E Jesus, em harmonia com a vontade de Deus, ele provou que nos amou, morrendo por nós. Verso 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós, por recebermos esse amor e reconhecermos o quanto Deus nos ama, então nós o amamos de volta. 1 João, capítulo 4, verso 19. 1 João 4, 19. Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é um resultado de nós sermos amados por Ele. Amor com amor se paga. 1 João 4, verso 19. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Eu entendo, ao ler as Escrituras Sagradas, o quanto Jesus Cristo padeceu por mim, morreu por mim, sendo eu um pecador, e não obstante a minha condição, Ele, pela sua benevolência, pela sua graça, por determinação dEle, Ele resolveu me amar. O meu coração, então, ele reconhece isso e passa a amá-lo, mas o meu amor é resultado de eu ter recebido tamanho amor. 1 João 4,19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Esse é o segundo pilar, para que eu possa mortificar a minha vontade, o meu eu, os meus desejos. O primeiro é uma disposição para mudar a minha mente. O segundo é uma disposição para amar a Deus. Lembrando que amor não é um sentimento, mas é uma atitude. Então eu passo a ter uma atitude em me sacrificar a favor do reino de Deus, a favor da causa de Cristo, para poder louvá-lo, para poder engrandecê-lo. E essa vida em uma disposição de amor, é por amor a Ele que eu faço. Eu não faço para receber algo em troca, mas eu faço por amor a Ele. Eu faço pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá. Eu faço porque eu amo e não para receber algo em troca. Não existe uma barganha entre eu e Deus, um toma lá, dá cá, mas existe uma disposição em amar a Ele. E é isso que Deus, ele requer de nós. Quando ele foi atrás de Pedro, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, se você me ama, que você possa agora se dispor a se sacrificar, a se doar, a se dar a favor da minha pessoa, da minha obra, a favor da minha vida. É esse o conceito. É um amor que nos leva, então, nós nos doarmos a favor do reino de Deus, a termos uma vida de propósito, a poder glorificar. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é uma disposição real em renunciar o seu eu. Você tem que ter uma disposição, você tem que querer renunciar ao seu eu. Lucas, capítulo 14, Lucas 14, o verso 26. Esse é o segundo pilar. Temos que ter uma disposição real de renunciar o nosso eu. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus, ele não abre mão disso, e aqui não tem meio termo, e não há algo que possa ser negociável. Não tem como ser discípulo de Jesus Cristo, poder glorificá-lo, se você não tiver uma disposição real em querer renunciar todas as coisas
por ele. Verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Cruz é sinônimo de morte. Então é mortificar o seu eu, mortificar a sua vontade, os seus desejos. E se você não estiver disposto a isso, não pode ser discípulo de Jesus Cristo. É algo que ele não negocia, algo que ele não abre mão, algo que não tem como barganhar. Não há meio termo. Jesus, ele é radical em relação à sua posição. Se você não mortificar, se você não tiver essa disposição, se você não tem o interesse de ver um discipulado onde você renuncia o seu eu, você não pode ser discípulo. O verso 33 do mesmo capítulo, Lucas 14, 33. Assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. 3 vezes no mesmo texto ele mostra que é inegociável, que não tem como barganhar essa condição. Se você não estiver disposto a renunciar tudo que você tem, você não pode glorificá-lo, você não tem como servi-lo, você não pode segui-lo, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. O terceiro pilar é você ter essa disposição, essa convicção de você encarar isso como uma realidade na sua vida, em você renunciar tudo pela causa dele, tudo por ele. Assim pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Pois bem, para que você tenha uma vida com propósito, ela só pode ser vivenciada a partir do momento que você se dispõe a glorificar a Cristo. É isso que é uma vida com propósito, viver para a glória dele. Viver para a glória dele só é possível a partir do momento que você não vive, e você então renuncia a sua vontade, o seu desejo, renuncia às suas paixões. E para que isso ocorra na prática, há necessidade de 3 pilares. O primeiro, mudança de mente. O segundo, uma disposição em amá-lo. E um terceiro é você renunciar tudo por ele. Essas 3 disposições, veja bem, essas 3 disposições por si só, elas não ocorrem. Ou seja, você não consegue amar a Deus, você não consegue ter uma mudança de mente, e você não consegue renunciar a todas as coisas, se não houver uma intervenção divina. Você por si só não consegue fazer isso. Deus, ele tem que intervir em sua vida, para que você tenha uma mudança de vida, para que você passe a amá-lo, para que você passe a conhecê-lo, e para que você venha a renunciar. Se você desejar por si mesmo fazer isso, por conta própria você não consegue. Você só consegue se Deus intervir em sua vida. Para que você tenha uma mudança na mente, Deus tem que iluminar o seu entendimento, para que você possa conhecê-lo. 2 Coríntios 3, do 5 ao 6. 2 Coríntios 3, do 5 ao 6. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Olha o que Paulo ele diz, que ele por si só, ele não é capaz de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade de quê? De pensar. É isso o contexto que ele está dizendo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Salmo 119, verso 18. Salmo 119, verso 18. A oração então do salmista, no qual ele pede a Deus: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Abrir os meus olhos aqui, abrir o meu entendimento, abrir a minha mente, para que eu possa
para que eu possa conhecer, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Você por si só não consegue conhecer a Deus, se Deus então não abrir o seu entendimento. O homem que não tem o Espírito Santo, ele não consegue entender as Escrituras Sagradas. Se nós podemos pensar nas coisas divinas e ter conhecimento acerca das coisas divinas, isso só ocorre mediante a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a Deus. 1 Coríntios 2, verso 14 e 15. 1 Coríntios 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não foi regenerado, o homem que não teve uma experiência de novo nascimento, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O verso 15, mas o que é espiritual, o que tem o Espírito Santo, o que nasceu de novo, o que teve uma experiência de novo nascimento, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Essa mudança de mente, por mais que você queira ler a Escritura Sagrada, por mais que você busque conhecer a Deus, e para que haja essa mudança de mente, você por si só não consegue, a não ser que Deus te capacite, iluminando o seu entendimento, para que Deus então abra a sua mente, para que você possa conhecê-lo. Ou seja, essa mudança de mente você só vai ter se você depender de Deus na sua vida. Por mais que você queira amar a Deus, você por si mesmo, você não consegue amar a Deus. Ao contrário do amor de Deus para conosco, no qual é incondicional, Deus ele nos ama por Ele. Deus ele decidiu nos amar por vontade dele, de acordo com a soberania dele, e não porque ele precisasse nos amar, porque Deus ele é perfeito em si mesmo. Deus ele auto se realiza em si mesmo. Deus em si, ele é perfeito e ele não precisa nada externo, nada fora dele, para que ele possa se completar, visto que ele é Deus. Então ele nos amou por vontade, por desejo, incondicionalmente. Ele quis nos amar, foi uma decisão da parte de Deus. Diferente desse amor incondicional de Deus, o nosso amor para com Ele é condicional, como nós vimos em 1 João 4,13, 1 João 4,19, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O nosso é condicional, nós só amamos a Ele, porque Ele nos amou, e nós só conseguimos amar a Deus, porque Ele colocou em nós o Espírito Santo, e é o Espírito Santo em nós, que nos leva a poder amá-lo, porque nós por nós mesmos não conseguimos amar a Deus. 1 João capítulo 4, o verso 13, 1 João 4, verso 13, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Deus nos deu do seu Espírito. 1 Romanos capítulo 5, verso 5, Romanos 5, verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É através do Espírito Santo em nós, que nós então passamos a amar a Deus, porque nós por nós mesmos o rejeitamos, não temos interesse em Deus. Essa vontade, essa disposição de sacrificialmente nos dispormos a favor dele, resultado desse amor, só é possível porque Deus ele derrama no seu coração o amor, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. O terceiro pilar é que eu tenho que ter
uma disposição para renunciar. Mas você por si mesmo, você não consegue renunciar. Você só consegue fazer a vontade de Deus, porque Deus coloca no seu coração a vontade de fazer a obra para Ele. É porque Deus, Ele coloca no seu coração o interesse de você renunciar, ou você trabalhar para Ele. Porque você por si mesmo, você não consegue. Filipenses, capítulo 2, o verso 12 e o verso 13. Filipenses 2, o verso 12 e o verso 13. Olha aqui o final do verso 12. Eu vou ler todo o versículo 12, mas a nossa proposta é o final. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí no verso 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Ele quer que nós venhamos operar a nossa salvação, mas isso só ocorre porque Deus é que opera em você, tanto querer como efetuar. É Deus que coloca o desejo no seu coração. É Deus que desperta você, para você se dispor a favor dEle. É Deus que opera no seu coração, tanto querer como efetuar. Se você faz alguma coisa para Deus, é porque Deus então colocou isso no seu coração. Porque você por si mesmo, você não faz isso. É Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, o verso 16 e o verso 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis com concupiscências da carne. Se você anda em espírito, você então vai renunciar às suas paixões carnais. Mas olha o verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você só consegue andar em espírito, porque é o Espírito que te guia. Olha o verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, é o Espírito que nos guia, é o Espírito então que nos direciona a nossa vida. É Ele que coloca em nosso coração o desejo de nós renunciarmos às nossas paixões e às nossas vontades e poder então servi-lo. Concluindo então, uma vida com propósito é uma vida para a glória de Deus. Isso deve ser uma constância em nossas vidas, onde nós somos transformados de glória em glória. Isso ocorre através de uma intervenção divina. Essa mudança de glória em glória só ocorre porque o Espírito Santo trabalha na sua vida. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, não é por nós mesmos. Essa mudança, essa transformação, é o Espírito do Senhor que age em nossas vidas. Eu tenho uma vida com propósito, quando o propósito de Deus se cumpre em mim, quando eu estou no centro da vontade de Deus. Quando eu entendo o querer de Deus, e eu me proponho então estar no centro da vontade de Deus. Terminando, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Até o verso 8, do 1 ao 8. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É Deus quem traz uma brasa e tira a sua iniquidade. É Deus quem restaura o seu ser. É Deus quem transforma a sua vida. É Deus quem faz todas as coisas, coloca amor no seu coração. É Deus quem abre o seu entendimento, te iluminando. É Deus que opera em você como querer e efetuar. Mas em contrapartida, tem que haver também um desejo no seu coração de querer estar no centro da vontade de Deus, em poder, em resposta ao amor dele, ao atuar dele em sua vida, você também poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui para querer viver uma vida com propósito, para querer glorificar-te a ti, para querer viver para a tua glória. Quando eu entendo que o propósito no qual Deus ele tem para mim é que eu viva para a glória dele, então toda forma de eu pensar muda, e o meu estilo de vida é mudado. Por exemplo, quando você entende que você foi criado para o louvor da glória de Deus, e a sua existência só dá sentido quando você assim vive para a glória dele, você passa a refletir, a ter atitudes que se comprometem com isso. Você pode pensar assim: eu vou para o shopping e ali vou lanchar e vou fazer compras. Mas se você entende que o seu propósito é glorificar a Deus, então você já pensa diferente. Você diz: eu vou para o shopping para glorificar a Deus. Enquanto eu estiver glorificando a Deus, eu faço compras, eu também faço um lanche. Se você entende que o sentido da tua vida é glorificar a Deus, aí você pensa: essa tarde ou essa manhã eu vou para a praia e vou ali me divertir. Mas você entende que o propósito é você viver para a glória de Deus. Então você já sai com esse coração dizendo: eu vou para a praia glorificar a Deus. E enquanto eu estiver glorificando a Deus, então eu vou nadar, eu fico na praia e eu vou me brincar, vou me divertir. Porque o sentido é viver para a glória de Deus. Você não pensa que você vai para a faculdade e ali você vai estudar e crescer sua vida acadêmica. Mas você entende: eu vou para a faculdade glorificar a Deus. Enquanto eu estiver glorificando a Deus, então eu aprendo e eu cresço na minha vida acadêmica. Você tem um sentido na sua vida, que a sua existência só foi um propósito de você viver para a glória dele. E você então se compromete e você diz: eis-me aqui, me usa para a tua glória, entendendo que tudo depende dele, por ele e para ele. Glória pois a ele eternamente. Amém. Senhor, obrigado por aprendermos a tua verdade, a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, mortificar a nossa carne. Ajuda, ó Pai querido, colocarmos a nossa existência tendo um sentido a partir do momento que nós vivemos para ti e para a tua glória. Nos ensina, Pai querido, depender de ti, e na nossa dependência de ti, nós nos ofertarmos a ti como sacrifício vivo, santo e agradável, e assim podemos conhecer qual é a sua vontade. Pai, ajuda-nos a viver para a tua glória. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.